Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente, imprensa. Senhor presidente, os conjuntos habitacionais é uma coisa muito boa para cada cidade. Infelizmente, falta o planejamento para a construção desses conjuntos. As prefeituras, na sua grande maioria, não têm uma estrutura adequada para atender o conjunto em si. Então, o conjunto foi instalado, a obra aí, eu não sei se foi 1 ano e meio ou 2 anos, a prefeitura deveria estar se adequando ao número de pessoas que passariam a morar naquela comunidade. Infelizmente, não teve esse cuidado de preparar aquela comunidade para receber aquela comunidade, melhor dizendo, aqueles habitantes, com infraestrutura adequada. Aí as reclamações vão vir todas, e com certeza, e com razão e com direito, vereador Tarcísio. As pessoas vão reclamar com razão e com direito. Quanto tempo o Morada do Porto, o povo até hoje reclama de transporte, de segurança, de escola, de posto de saúde, infraestrutura, porque o asfalto cedeu, a empresa que fez, vereador Jamil, não recompôs, não atendeu o que dizia o contrato, que tem que ter a garantia de 1 ano, 2 anos, não sei, na manutenção, e nada foi feito. Está aí mais um condomínio que foi entregue à população de Ilhéus, e tem mais 2, vereador Paulo Carqueja, que vai ser entregue, Teotônio Vilela e Banco da Vitória, o Cachoeira ali, Rio Cachoeira. Aquele do Banco da Vitória vai ser beneficiado por quê, senhores? Porque está sendo instalado um hospital de referência ali, e lógico, o governo do estado vai entrar pesado para que as empresas de transporte coletivo possam atender na íntegra aquela localidade. Então, o condomínio vai ser beneficiado. É o que eu estou vendo, o que eu entendo. Pode ser até que seja o contrário, mas eu acredito que seja dessa maneira. Vão ser beneficiados tanto Morada do Porto, como o Rio Cachoeira ali embaixo. Mas, e o Soimar? E o do Vilela? O Vilela talvez tenha até essa condição, porque está instalado dentro de um bairro que tem uma infraestrutura muito boa, que é o bairro Teotônio Vilela, tem um comércio, é bem servido de ônibus, mas tem muita coisa ainda que precisa ser colocado e melhorado na construção desses condomínios. É ótimo, é bom, é, mas não tem infraestrutura para adequar. Você vê, o SAMU, vereador Jefferson Moraes, em Ilhéus tem uma unidade de SAMU que se chama assim, unidade de SAMU regional, para atender outras localidades, não é isso, vereador Ademir? Mas o repasse que o governo passa para o município de Ilhéus, não dá para pagar os serviços do SAMU, não. Não dá. Se eu não me engano, ele repassa 200 e poucos mil reais e tem um custo de 400 e poucos mil reais. É muito pouco para manter um serviço tão importante como é o SAMU. E aí, nós vamos estar aqui nesta casa sempre ouvindo as reclamações de direito do povo, vereador Macrise, por simplesmente esse tipo de coisa. Soimar instalado logo depois do Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora da Vitória já é carente de saúde e de educação. Meu amigo Paulo Meiquilo está aqui, vereador Paulo sabe, conhece o dia a dia daquela comunidade. E aí vem instalar ali com a população de mais ou menos uns 6, 8 mil moradores naquela unidade ali, vereador Jamil. E não tem, vereador Paulo Carquejo, unidade de saúde adequada para atender nem o Nossa Senhora da Vitória, nem o Ilhéus 2, que dirá o Soimar. Então, precisamos ter cuidado na implantação desses condomínios. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macrise, e logo depois o vereador Jamil Ock. Eu gostaria de corroborar também no sentido de algumas questões. Acho que a que foi mais falada, inclusive, foi a questão do transporte. Hoje mesmo nós lemos aqui mais 1 ou 2 indicações que pede linhas de ônibus em mais algumas localidades ou fazendo a mudança. Enquanto a gente estiver fazendo esses remendos, a gente não vai resolver o problema. A gente precisa, como o vereador Tadeu já pediu, a gente ter acesso a todo o processo licitatório das empresas de ônibus Ilhéus, que é igual perna de cobra. Ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe onde é que está. E isso é fundamental para a gente poder saber qual é o regramento que foi definido quando da concessão das empresas de ônibus. 2, a gente fazer uma audiência pública
bem organizada com as empresas, com a Sutrans, com a gente, com a sociedade civil, para a gente poder fazer, vereador Paulo, talvez até antes disso, fazer um levantamento, um estudo. O superintendente de transporte tinha dito a mim de que estavam fazendo alguns levantamentos de algumas linhas, alguns lugares, mas é muito pouco. Hoje a gente precisa fazer um levantamento de toda a cidade, porque as demandas mudaram. Então, enquanto a gente não trouxer para aqui e a gestão não sentar com as empresas para definir de fato um parâmetro, uma organização, a gente vai continuar fazendo aqui requerimentos, indicações, pedindo linha ali, aqui. O vereador que conseguir ter mais influência um pouco, vai conseguir puxar a linha para um lugar, o outro lugar vai ficar reclamando um pouco, e a gente não resolver de fato para ninguém. Por isso, o transporte alternativo, por exemplo, surgiu e cresceu. Todo lugar onde o transporte oficial é ineficiente, o alternativo automaticamente aparece e cresce. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trazer para cá, para fazer uma discussão ampla e resolutiva. Senão a gente vai ficar aqui jogando confete, jogando para a plateia. Só para a linha de raciocínio, vereador, por favor, por gentileza. A outra questão é que aqui em Ilhéus tem sido um problema a forma como foi conduzido o processo de instalação do Minha Casa Minha Vida. Em que sentido? A gente tem no Sol e Mar, por exemplo, 2.120 residências. São 2.120 famílias que vão para aquele lugar dos mais diversos lugares do município. Ou seja, você transforma numa Torre de Babel. Você tem gente com vários perfis diferentes, com cultura diferente, com vontade diferente, e a maioria até sem o hábito de morar em condomínio, em apartamento. Aí a Secretaria de Desenvolvimento Social precisa fazer um trabalho eficiente, um trabalho de muito tempo com essas famílias que vão para essas localidades, né? Antes delas estarem assumindo as suas propriedades, porque aí você consegue, antes de todo o trabalho que a Associação de Moradores vai ter, de enfrentamento, de indisposição, se a Secretaria dá o primeiro passo para mostrar para essas pessoas o que é agora viver em condomínio, o que é viver naquele espaço, é uma outra questão. E paralelo a isso, para finalizar, senhor presidente, eu até falava com um dos secretários, não lembro agora qual, só lembro do fato, o secretário Céu, de Indústria e Comércio. A gente precisava também que antes mesmo, já que tem as áreas institucionais, antes mesmo de entregar, a prefeitura, aí eu estou falando, claro, politicamente, não sei contratualmente, tecnicamente como seria esse detalhe, mas eu sei que é possível, que é viável. As áreas institucionais precisariam ser discutidas nessas localidades, vereador Ivo, tipo Sol e Mar 1, que é muita família muito distante, de antes mesmo de irem morar para lá, como é que a gente vai fazer aqui a estrutura mínima para a pessoa comprar pelo menos um fósforo, um tomate, uma vela na hora que a luz faltar, porque fica muito longe, né, da comunidade, do comércio mais próximo ali. Então a gente precisa que isso seja antecipado. Então, infelizmente, para finalizar de verdade, infelizmente com o governo golpista que está aí agora, eu não sei se a gente vai continuar tendo Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida já está sendo sinalizado que agora é para as pessoas que têm de 3 a mais salários mínimos. A de 0 a 3, eu não sei, espero que continue, mas não sei se vai continuar funcionando o projeto, né, tão bonito e tão bom que mudou a vida de muitas pessoas que o PT com Lula e Dilma fez do Minha Casa Minha Vida, e que não foi fácil fazer com aquele cenário que eu mostrei ontem para vocês da Câmara dos Deputados Federais. Ok, vereador. Agora, vereador Jamil. Pela ordem. Boa tarde, presidente. Quero aqui parabenizar os 2 moradores representando o condomínio Sol e Mar 1 e Sol e Mar 2, Kaline e Sidney Guerra, mais conhecido como Cacau, e dar algumas informações importantes. Em Ilhéus nós temos 4 programas habitacionais.
nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, nós temos o HBB, nós temos o PPI Favela e o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o PNHR. O HBB nós entregamos, na minha gestão ainda como secretário de Desenvolvimento Social, nós entregamos todas as escrituras dos moradores do HBB do Alto do Vilela. Foi assinado por mim, pelo prefeito, a entrega, que foi uma exigência da Caixa Econômica Federal, inclusive com o certificado de posse. O PPI Favela são aquelas 272 unidades habitacionais que estão aí a passo de tartaruga a sua construção, foram invadidos. Eu estive lá na véspera de Natal, em 2015, retirando aquelas 272 famílias que estavam lá. Cheguei lá 4 horas da manhã, saí de lá 1 hora da manhã do outro dia, Kaline lembra muito bem, e nós conseguimos reaver todas aquelas casas que estavam lá, daquelas moradias que estavam lá ocupadas, né? E muitos daqueles, como foi dito aqui, muitos daqueles moradores já receberam as suas unidades habitacionais no SOIMAR 1 e SOIMAR 2, que deveriam, na realidade, ficar no Vilela, né? Mas houve um acordo com a Defensoria Pública para a gente determinar logo e disponibilizar as unidades habitacionais ali no SOIMAR 1 e SOIMAR 2. O programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado para Ilhéus, que Ilhéus existe uma demanda habitacional pelo IBGE do ano de 2010 de 8.500 casas, 8.500 unidades. Nós já construímos 4.000, 5.000, ainda tem mais 3.000 unidades habitacionais. Inclusive já está aprovado também em Brasília 1.025 casas no alto do Ilhéus 2. No alto do Ilhéus 2 já está aprovado ali 1.025 casas, inclusive a construtora veio, mas teve um problema lá com o terreno, com algumas invasões no terreno e não foi efetivado. E com aquela questão em Brasília, foi suspenso para retornar agora no novo governo. Então, eu gostaria de parabenizar os 2 moradores que estão representando aqui e dizer que realmente os problemas são muitos lá. Mas quanto à questão de segurança, já é a questão de segurança, é uma determinação da polícia não fazer mais módulo policial, construir módulo policial. Como no Minha Casa Minha Vida, no Morada do Porto, existe um módulo policial lá e nunca foi utilizado. E eles fazem a ronda lá, e parece-me que a ronda está sendo muito bem feita lá no SOIMAR 1, inclusive alguns casos que aconteceram e que a sociedade sabe da questão que foi resolvida lá no SOIMAR 1. O problema principal lá é a saúde e é a educação. E isso precisa se resolver, claro. Agora, quanto à questão da Praça da Alimentação, isso vai ser uma decisão da Caixa Econômica Federal com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, porque ali o condomínio Minha Casa Minha Vida não é um condomínio comercial. O condomínio Minha Casa Minha Vida é um condomínio extremamente de moradia, não é para comércio. Você não pode transformar a sua casa em um barzinho, você não pode transformar a sua casa em uma loja, em uma mercearia, mas isso vem acontecendo, né? Então isso não se pode. Agora, claro que tem um consenso, e o consenso da Prefeitura junto com a Caixa Econômica Federal e disponibilizar um espaço lá que não seja de área verde, que seja um espaço institucional para se criar essa praça de alimentação. E como é que vão ser dados esses alvará? Vai dar alvará para quem? Para A, para B, todo mundo vai querer, vai ser escolhido por quem? Quem vai construir ali? A Prefeitura constrói e doa a quem um espaço? Entendeu? Então, tudo isso precisa ser discutido para que nós não venhamos a ter um problema maior no futuro. Mas eu tenho certeza que esse governo, com a sensibilidade que tem da secretária de Desenvolvimento Social, a primeira-dama Soane e o prefeito, essa sensibilidade, todos esses problemas com certeza vão ser resolvidos. E o transporte coletivo é uma questão apenas de fazer o que foi feito, o que foi dito aqui, sentar e se discutir para não ficar. Pede uma linha aqui, pede uma linha acolá. O ideal é o quê? O ideal é fazer uma reforma de todas as linhas, já que Ilhéus vem crescendo muito. Ilhéus está um vetor de desenvolvimento, tanto para a Zona Sul quanto para a Zona Norte, e a Zona